Amada igreja, nossos irmãos que estão em casa nesse momento, para cultuar, assistir esta live, esse culto, para adorar e exaltar o nome do nosso Santo Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, você que está em casa, onde quer que você esteja, na casa da sua mãe, na casa de um parente ou de um amigo, pegue a sua Bíblia, abra lá no livro de Isaías 55, Isaías 55, vamos ler essa passagem aqui para a gente dar início ao nosso culto nessa noite. Lá no livro de Isaías 55, a partir do verso 6, a palavra de Deus diz aqui: buscai ao Senhor enquanto se pode invocai-o. Buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está perto. Verso 7: deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Verso 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Até aqui. A palavra de Deus, no primeiro verso que eu li, o verso 6 de Isaías 55, diz: busque. E eu meditando hoje à tarde, no final da tarde lá em casa, e até agradeci muito a Deus que Ele colocou aqui para Isaías escrever. Ele usou o seu espírito ali ao profeta para escrever esse texto, e colocou a palavra busque. A palavra busque, ela relata que é algo que está pronto, está ali preparado, simplesmente para nós buscarmos. Agora, você já pensou, você que está aí em casa, se fosse procurar é algo que está perdido. E muitas das vezes você procura algo que está perdido e não consegue achar. Mas Deus diz não. Deus diz: busque. Ele está pronto. Ele pode estar em silêncio lá no seu trono, mas Ele diz que é para nós buscarmos. Segunda palavra, clame por Ele. Buscar, clamar de todo o coração. No verso 7, ele diz que é para abandonar o pecado e pedir perdão. Nós queremos alcançar a plenitude de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus na nossa vida. Nós devemos buscar, clamar, pedir perdão, abandonar os pecados que às vezes nós cometemos. Por mais pequeno que eles sejam, eles têm que ser abandonados. E o verso 8
diz: porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Os pensamentos de Deus, nós não conseguimos pensar o que Deus tem preparado para nós. Mas a partir do momento que nós buscamos, que nós clamamos, que nós abandonamos o pecado, que nós pedimos perdão para Deus, os nossos olhos se abrem e conseguimos ver os pensamentos de Deus ao nosso respeito. E conseguimos também enxergar, como diz no verso 9, os caminhos de Deus, que são mais altos do que os nossos. Às vezes nós temos caminhado os caminhos achando que estamos caminhando o melhor caminho, quando o melhor caminho é o caminho de Deus, que Ele está mais alto do que o nosso. Deus só tem o melhor para nós, irmãos. E o verso 10 diz assim: porque assim como descem a chuva, a neve do céu para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim é Deus. A partir do momento que nós tomamos todos esses procedimentos, abandona o pecado, pede perdão, busca, clama, busca o propósito de Deus, o caminho de Deus para as nossas vidas, Ele diz aqui que é como a neblina, como a neve, como a chuva, que ela desce para regrar. E quando ela rega, ela produz alimento. Mas não é um alimento qualquer, é um alimento que vem do céu, que enche o nosso coração e o nosso espírito com a presença de Deus. E para finalizar, o verso 11, que é riquíssimo e é de um aprendizado enorme. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, meu irmão, além de buscarmos a Deus, de clamar por Ele, de abandonar o pecado, de pedir perdão, de buscar os caminhos de Deus, vamos buscar a palavra que sai da boca de Deus. Ela jamais voltará vazia. Ela virá e cumprirá o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Já pensou? Você, e detalhe, clamar pode ser aí mesmo onde você está. Não precisa ser aqui no templo onde nós estamos. Deus nos deu essa liberdade de clamar aonde quer que estejamos, seja no trabalho, seja dentro de um carro dirigindo, viajando. Você pode orar, clamar, buscar a Deus. Porque, meu irmão, já pensou, aonde você estiver clamando, Deus abrir a boca e liberar a palavra dele não volta vazia. E tudo que você tem buscado vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite? Feche seus olhos, incline a sua cabeça aí onde você esteja. Pai querido, Deus amado, Senhor, nessa noite eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui para levar a tua palavra. Obrigado pelo discernimento que o Senhor tem dado sobre a tua palavra, que é riquíssima, que temos aprendido a cada dia. O texto, as histórias é a mesma, mas cada vez que a lemos, o Senhor nos proporciona um entendimento diferente, ó Pai. E isso eu quero te agradecer, ó Pai. Eu quero te agradecer por ter, ó Pai, nos dado o dia de hoje, um dia abençoado. Temos vivido momentos de céu nublado, tempestuoso, ó Pai. Mas a tua palavra diz que é para nós te buscarmos, ó Pai. Quando a tua palavra diz que é para buscar, é algo que está disponível. O Senhor está disponível para nós, ó Pai. Basta, Senhor,
cada irmão te busque de todo o coração, Pai. Clame a Ti. Oh, Senhor, obrigado pela oportunidade por nos dar esta oportunidade de estar tão acessível, Senhor. Muitas vezes temos sido falho em Te buscar, oh Pai, mas eu quero Te pedir perdão, oh Pai. Eu quero pedir perdão, ó Pai, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, mas que o Senhor, Pai, possa abrir os nossos olhos. A Tua palavra diz que o Senhor está pronto, o Senhor é bondoso para nos perdoar. Nos perdoe, ó Pai, e abra os nossos olhos para que possamos contemplar os Teus caminhos, ó Pai, e por eles trilhar como o Senhor tem desejado para cada um de nós, ó Pai. Ó Senhor, e que a Tua Shekinah, ó Pai, venha sobre nós. A Tua glória, ó Pai, esteja sobre cada irmão que esteja assistindo esta palavra nesta noite, ó Pai. Sobre cada vida, sobre cada lar, ó Pai. Nos livre, Senhor, desta pandemia, dessa praga que tem tentado assolar, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus todo-poderoso, ó Pai. Abra, ó Pai, a Tua boca e lance uma palavra de libertação sobre o Brasil, sobre o Pará, sobre Santana do Araguaia, ó Pai, sobre o mundo. Liberte-nos, Senhor, desse vírus maldito. Eu creio que com apenas uma palavra que o Senhor lançar, nós seremos restaurados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero convidar você a se alegrar conosco e fazer menção da palavra do Senhor. Quero que você se alegre o seu coração, porque dias melhores virão para nossas vidas. Dias melhores virão para a nossa nação, dias melhores virão para a nossa nação. Devemos buscar e nos humilhar diante do Senhor, porque Ele lá do alto vai ouvir a nossa oração. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte, porque Ele merece. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga pro Senhor que você o quer. Senhor, te quero, quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te, tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo pro alvo eu vou. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero, quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero
Deseje Ele, anseie por Ele e busque a Ele enquanto é tempo. Como a palavra que foi mencionada nessa noite, busque, invoque enquanto você pode achar, porque haverá tempo onde nós não estaremos mais aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Então nessa noite eu convido você a abrir o seu coração. Abra seu coração nessa noite e se esvazie para que você possa se encher de tudo aquilo que Deus tem para você. Se esvazie e fala: vem, presença de Deus. Convide essa presença de Deus. Anseie por Ele, deseje por Ele mais que tudo na sua vida. Fala: vem, Senhor, vem me tocar nessa noite. Isso, vem, peça para Ele, fala: vem, papai, entra aqui no meu coração, papai, e tira. Peça para Ele tirar tudo aquilo que está te sufocando. Eu não sei o que passa pela tua vida, mas o Senhor, Ele te conhece. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você. Então peça para Ele, fala: papai, tira toda a angústia, tira toda a depressão, tira toda a tristeza. Tira, papai, para que o meu coração nessa noite se encha de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E o que Ele tem para você é o melhor. Adore a Ele, exalte a Ele, agradeça a Ele. Diga a Ele: Pai, o meu coração é grato a Ti, papai. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento que o Senhor proporcionou para que nós estivéssemos aqui, Senhor, te buscando, te adorando, Senhor. Se achegue até Ele. Ele está convidando você que está cansado de lutar, que está sobrecarregado. Ele está convidando você, Ele está dizendo: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Oh, vem, 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 se humilhe debaixo da potente mão. Se renda, entregue as suas preocupações a Ele. Confia que Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele não perdeu o controle dessa situação que está acontecendo. Apenas busque a Ele, adore a Ele, mesmo nos seus momentos de tristeza, mesmo nos seus momentos de dor, mesmo nos seus momentos onde você não está vendo saída. Mas o que Ele diz para você: não seja guiado pelo que você esteja vendo. Seja guiado pelo que Ele tem falado ao teu coração. Jesus conta aquela parábola aos discípulos dos semeadores, que o semeador saiu por ali jogando as suas sementes. E sabe uma coisa que eu acho interessante nessa história? Que o problema não está na semente, porque a semente ela é perfeita. O problema está no solo do teu coração. Se você estiver com seu coração fechado, Deus pode usar o que Ele quiser, que você não vai receber. Mas se você estiver com seu coração aberto, quebrantado, a palavra de vida que vai ser liberada nessa noite sobre a tua vida, você vai receber. Então abre o teu coração. Abre o teu coração. Não te preocupe com o amanhã. Apenas viva o hoje. Abre o teu coração e adore a Ele em nome de Jesus. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Declare mais uma vez: não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais.
para viver coisas maiores. Deus te chamou. Deus me chamou para viver coisas maiores. Declare isso. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Declare com a sua boca, diga que não vai terminar assim. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. E o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. Digo que o olho não viu e o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. É o que Deus preparou pra mim. Deus me chamou para viver coisas maiores. Declare, erga sua voz. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou Para viver coisas maiores. Deus te chamou para viver coisas maiores. Não desista. Não pare no meio do caminho. Deus te chamou para viver coisas maiores. Acredite nisso. Acredite. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Soberano Deus, meu Pai querido, hoje, meu Deus, nós estamos reunidos, Pai, para que o Senhor venha edificar muitas coisas dentro de nós. O propósito do caminho, meu Deus, é que haja uma edificação interior em cada pessoa que recebe a Tua graça. Meu Deus, o Senhor é quem precisa nos ajudar a estar lá. Se o Senhor não estiver edificando, tudo vai ser em vão. Por isso, meu Deus, nós não queremos, Pai, correr esse risco. Não queremos correr o risco de não alcançarmos por negligência ou por acharmos que estamos sendo edificados e não estamos. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, nos alerta, nos ensina em todas as coisas, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Shalom. Graça e paz sobre a vida de todos os irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos começar essa meditação nos Salmos 127, versículo 1. Eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 127, e no primeiro e segundo versículos que nós vamos começar a meditar na palavra dessa noite. Amém?
que diz assim, meus irmãos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E nós vamos começar a meditação falando sobre edificação de Deus e cuidado de Deus. E nós vamos tratar os dias atuais que nós estamos vivendo. 2 fenômenos estão acontecendo, previstos por Jesus nesses últimos tempos. O primeiro fenômeno é a apostasia. E o segundo, o esfriamento do amor. Que são coisas diferentes. A apostasia, ela é uma exclusividade daqueles que um dia conheceram a palavra de Deus. Porque quando há o conhecimento, e é o que quer dizer essa palavra, né? Ela se apostatar, ela sair, ela se retirar dessa fé, isso é coisa para quem conhece a palavra. E hoje, isso é facilmente visível, apostasia em nosso meio. E o segundo é o esfriamento do amor. O esfriamento do amor, aí nós temos aqueles que creem na palavra e aqueles que não creem. Sim, porque até mesmo aqueles que não creem na palavra têm a capacidade de amar. Mas nós vemos que há um esfriamento geral de ambas as partes. Esfriamento por amor a Deus e a sua palavra, como esfriamento fraternal uns pelos outros. Haja visto a banalidade das coisas que nos cercam hoje em dia. A cada dia que passa, tudo se torna mais natural. Atrocidades se tornam mais naturais. E nós vamos ver que, principalmente nos dias atuais, e hoje eu queria falar sobre o comportamento das pessoas. Eu gostaria porque essa mensagem vai servir, é uma mensagem curta, vai servir tanto para cristãos quanto não cristãos. Quem sabe para não cristãos, para se tornar um posicionamento. E para o cristão, para que esse cristão, como se diz, venha cair na real. Venha de uma vez por todas se firmar. Porque nós vamos usar uma analogia. Hoje nós vamos tratar sobre o comportamento do cristão diante a isso que está acontecendo no mundo hoje. A pandemia do coronavírus. E o comportamento do cristão em relação à igreja. Mas independente de nós mostrarmos coisas para o cristão, o não cristão também consegue tirar grande proveito de algumas lições. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, nós temos um entendimento que isso gera muito pano para manga, mas para aquilo que nós queremos tratar hoje, basta um entendimento simples que nós vamos ver aqui. Porque esse entendimento a gente pode ficar horas falando sobre o assunto. A gente pode preparar um estudo, parte 1, 2, 3, 4, 5, de mais de 1 hora cada um, mas o que eu quero passar porque eu quero passar esse entendimento para trazer um exemplo prático e expositivo para nós. Nós vamos pegar algo na palavra e nós vamos colocar isso na nossa vida prática do cotidiano. Nós vamos expor isso. Romanos capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós,
Pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós vamos começar com um entendimento sobre esse versículo. O que é estar debaixo da lei e o que é estar debaixo da graça. E para quem o apóstolo Paulo fala que estão debaixo da graça. Veja que esse versículo ele diz: vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Quem são essas pessoas? E o que é estar debaixo da lei? O que é estar debaixo da graça? Estar debaixo da lei é viver as obras da lei. Ou nós estamos debaixo da lei, ou nós estamos debaixo da graça de Deus. Agora, nós só entendemos a plenitude do Evangelho quando nós temos o entendimento dessas coisas. E quando nós entendemos verdadeiramente essas coisas, nós tiramos da nossa cabeça alguns ensinamentos heréticos, que o principal de todos é dizer que a lei foi abolida e que não se guarda mais nenhuma lei, e que não se guarda mais mandamentos, e que não é necessário fazer obras para ser salvo. Por que isso é uma heresia, irmãos? Porque estar debaixo da lei, como eu disse, é estar debaixo de obras da lei. Que obras são essas? São todas aquelas obras ao qual uma pessoa que estava debaixo da lei, ela tinha que se submeter, que eram os sacrifícios de animais. Quando um judeu, ele se colocava debaixo da lei, a primeira coisa que acontecia com ele, o que era? Qual é a primeira obra da lei? Que é a mais importante e que é a obra que o apóstolo Paulo mais fala, principalmente lá no livro de Gálatas e Efésios, e aqui também, a circuncisão. A circuncisão, irmãos, é uma obra da lei que colocava o judeu debaixo da obra da lei. Isso é, ele teria que cumprir a lei e as festas, os sacrifícios, o sangue dos animais, as ofertas da colheita da terra, das primícias da terra. Ele deveria passar por toda a lei e as festas de Deus para estar debaixo dela. Veja que coisa difícil. E o que Paulo nos diz para nós é que nós que aceitamos Jesus pela fé, nós não estamos debaixo da lei. Portanto, nós não estamos incluídos nas obras da lei, que são essas coisas, circuncisão, a principal delas. Mas Paulo fala também no livro de Romanos que Cristo é feito o ministro da circuncisão, para que a verdade de Deus se manifeste. Isso é, circuncisão dentro do nosso coração. Paulo faz essa reflexão sobre a circuncisão que era debaixo da lei e a circuncisão ao qual Cristo é feito ministro, ao qual daqueles que estão debaixo da graça, que é a circuncisão do coração, que é a escrita dos mandamentos de Deus dentro do coração do homem. Estar debaixo da graça é não estar debaixo dessas obras dessa lei. Nós alcançamos a salvação e somos justificados através da fé em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus Cristo faz com que a lei seja escrita dentro do coração do homem. A circuncisão, que é a marca da aliança, ela acontece no coração do homem. E quando essa aliança, essa circuncisão acontece no coração do homem, ele automaticamente é levado às boas obras, não às obras da lei. É por isso que fé sem obras não existe.
É por isso que justificação pela fé sem obras também é uma coisa morta. Porque a justificação pela fé nos leva a boas obras. O que são as boas obras? Guardar os mandamentos. Que mandamentos são esses? Os mandamentos e os ensinos que Jesus deixou para nós. Por isso que Jesus fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E nós sabemos que Jesus é o fim da lei. E se Jesus é o fim da lei, se eu obedeço os mandamentos de Jesus, eu estou obedecendo a lei, eu estou guardando a lei de Deus. E eu estou debaixo da graça. Então, estar debaixo da graça implica em nós guardarmos os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus. Não existe graça de Deus sem guarda dos ensinos de Jesus. Porque se nós não guardássemos os ensinos de Jesus no nosso coração, logo o nosso coração não sofreria uma circuncisão. E se o nosso coração não sofre a circuncisão, então a gente é jogado para a lei. E lá na lei nós somos provavelmente condenados, devido à enorme dificuldade de nós cumprirmos a lei. Mas você vai entender por que eu estou dizendo isso. Debaixo da lei, debaixo da graça. Justificação pela fé e obras. Por que eu estou falando isso, irmãos? E agora vocês vão entender melhor. Veja que quando nós estamos debaixo da graça de Deus, nós somos justificados pela fé, como Abraão foi, e essa justificação pela fé nos leva a boas obras, porque Jesus é o ministro da circuncisão do nosso coração. É Jesus quem escreve a lei dentro do nosso coração. Então nós automaticamente fazemos as boas obras. Deus, pela sua parte, nos justifica pela fé. Nós, que recebemos a justiça pela fé, praticamos as boas obras. Como que nós estamos nos comportando hoje? Se nós vivemos debaixo da graça, nos dias atuais que nós vivemos hoje, nós temos que ter a fé e nós temos que ter a nossa parte. Nesses dias de coronavírus, nós temos que ter as duas coisas. Se eu apenas ter a fé em Deus e não fazer a minha parte, ter os devidos cuidados e guardar os devidos cuidados, eu vou cair no erro de estar tentando a Deus. Isso é a mesma coisa que você se jogar na frente de um trem, achando que Deus vai te proteger. E aí, nós estamos no caminho do erro. Apenas guardar a obediência, mas sem a fé em Deus, também nos leva ao erro, porque nos joga lá na lei. Exemplificando para os nossos dias. Se nesses dias de pandemia eu colocar a máscara, eu fazer a asepsia e a higienização, eu estou praticando aquilo que é a minha parte de fazer e que é o correto a fazer. Mas sem a fé, isso de nada adianta. É por isso que nós caímos no Salmo 127:1. Se o Senhor não estiver edificando a casa, em vão trabalham os seus construtores. Você pode estar guardando os mandamentos, você pode estar colocando, se protegendo, mas se você não tiver a fé, você está fora da graça, você está voltando para a lei, e na lei você é condenado. Se o Senhor não estiver guardando a cidade, em vão guarda o vigia.
O correto é nós termos as duas coisas. O correto é nós nos protegermos, como nós estamos nos protegemos, mas nós temos que crer que Deus está nos guardando e não vai permitir que esse vírus nos atinja. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos, lá no final do capítulo 14 de Romanos, ele fala uma coisa muito interessante. Lá no versículo 23, tudo aquilo que é sem fé é pecado. Quando Paulo fala de comida e de bebida, ele fala que tudo aquilo que você faz achando que é errado e condena é pecado, porque tudo que é feito sem fé é pecado. Por exemplo, você vai tomar uma bebida e a tua consciência não condena o que você está fazendo. Então, você dá graça e você não é condenado. Por quê? Porque você está tomando pela fé. Você está tomando determinada atitude pela fé e isso não te condena. Agora, se você vai comer alguma coisa ou beber alguma coisa e você está desconfiado que aquilo ali é errado, se você tomar ou beber, você está pecando, porque você está fazendo sem fé. E tudo aquilo que é feito sem fé é pecado diante de Deus. E quando você se protege, mas você não tem a fé em Deus, que Deus vai te guardar e te proteger, você está em pecado. Você está debaixo da lei e você não está debaixo da graça. E eu tenho visto isso no meio do nosso povo. Um medo generalizado. Mas se o medo está tomando conta, então eu pergunto, quem está edificando a fé dessas pessoas? Porque não adianta nada você ler a Bíblia, não adianta nada você assistir os cultos online, não adianta nada você escutar louvores, orar a Deus, se Ele não estiver edificando a tua fé. Se Deus não está edificando a tua fé, tudo é em vão, é uma perda de tempo. Deus não está no meio desse negócio. Tudo se torna em vão se você tem medo e fica paralisado. Nós aqui mesmo, semana passada, eu abri a igreja. Eu disse, olha, eu vou fazer a experiência, eu vou abrir a igreja. Vieram pouquíssimos irmãos de fé, a maioria ficou com medo. Mas aí eu pergunto, Deus está edificando a fé dessas pessoas que não vieram por causa do medo? Não está, com certeza. Porque quando Deus está edificando, Ele está transformando o ser. Tem muita gente que acha que está dentro da graça de Deus, mas vive na lei. Uma tonelada de pessoas acham que estão vivendo debaixo da graça, mas elas estão vivendo debaixo da lei. Porque onde não tem fé, não tem graça. Onde não tem fé e obras, não tem graça de Deus. Se eu me protejo com máscara, se eu lavo minhas mãos, se eu faço todo o procedimento correto, e eu tenho medo de ir na igreja, achando que Deus não vai me guardar, mesmo eu fazendo a minha parte, eu não estou na graça, eu estou na lei. Porque aquilo que não é de fé é pecado. E isso não agrada a Deus. De forma nenhuma. Muita gente tem achado isso. Que o fato que é normal, mas a verdade é essa. Não adianta, nós temos que ter essas duas coisas. Só é possível agradar a Deus pela fé. Só que tem um grupo de pessoas que estão
que não vêm por medo. Mas há o grupo de pessoas que não vêm por não estarem, por além não estarem debaixo da graça, também não conseguem também estar nem debaixo da lei. Porque me diga uma coisa, aonde é mais perigoso você estar? Numa igreja, onde cada cadeira fica 1,5 metro de distância, aonde você vem, as portas se fecham, você senta, assiste a reunião e depois vai embora, ou ir no supermercado? Quando você vai no supermercado, mesmo de máscara, você bota a sua mão numa das coisas mais contaminadas do mundo, que é o carrinho do supermercado, e aí você pega um monte de produtos com a sua mão que outras pessoas também pegaram, mas isso você faz sem medo. Isso você faz. Se você tiver que ir na fila da lotérica para receber o abono do governo, pode estar 60 pessoas na fila. Você bota a sua máscara e você vai. E que engraçado, você não tem medo. Que lindo. Agora, para ir para a igreja, onde você simplesmente vai se assentar, não vai tocar em nada, você morre de medo. É muito mais honesto, irmãos, sermos sinceros com nós mesmos e dizermos assim: eu não quero, eu estou inventando uma desculpa para não ir, porque eu sou um crente apenas de ocasião. Eu estou debaixo da lei, eu não estou debaixo da graça. Eu apenas sou um simpatizante do Evangelho e das mensagens, eu não sou um crente de verdade. É muito mais sincero do que as pessoas se apegarem no medo. Eu estou com medo. Não minta, irmão. Eu sou um simples homem de carne e osso, mas bem aqui atrás de mim, não mexe com quem está atrás de mim, não. Meu pai já dizia assim: te mete com esse tipo de coisa. Não, quando a gente ia se meter com alguém poderoso. Eu não sou um simples mortal, mas quem tem me acompanhado é o Espírito Santo. Lembra o que aconteceu com Ananias e Safira? O que levou à morte de Ananias e Safira? Foi a não entrega do dinheiro? Claro que não. Foi a mentira. Eles poderiam ter ficado com 60% do dinheiro. Deus não ia matar eles. O problema não foi a retenção do dinheiro, o problema foi a mentira. Esse foi o problema. E eu fico perguntando, por quê? Como que as coisas chegaram na situação que elas estão hoje? Tudo que é trabalho que eu produzi na minha vida, eu ficava pensando em casa o porquê do problema, né? Hoje, como pastor, eu fico perguntando por que hoje em dia as pessoas estão tão dispersas em relação ao Evangelho e levam na brincadeira. Por quê? Porque o diabo, ele ampliou a sua capacidade, a sua estratégia, e nós ficamos no meio do caminho. O que eu posso dizer? O diabo, ele transformou o caminho dele açucarado. O inimigo colocou açúcar no caminho negligente do cristão. Ele colocou uma balinha de jujuba. Isso é, uma vida dispersa de Deus se tornou algo agradável, algo gostoso, né? De você saborear, você sente prazer, você se sente bem. O diabo, ele não mostra o abismo como o abismo realmente é. Não mostra o inferno como realmente o inferno é. E ele se especializou
em mostrar uma realidade para as pessoas que elas acabam gostando dessa realidade. Por quê? Porque o diabo pega uma pessoa dispersa nos caminhos dele, e essa pessoa, ela recebe o engano de achar que é uma vida boa. Eu vou na igreja quando eu quero, eu oro a Deus quando eu quiser, quando eu tiver afim de fazer uma oração eu faço. Só que o inimigo, ele não coloca pimenta na vida da pessoa, ele dá uma balinha de jujuba, e a pessoa vai achando bom isso aí. A vida dela é boa, ela tem a liberdade. Esses cultos, por exemplo, ela pode, depois, deitadinha, com os pés para cima do sofá, está gravado, se ela quiser assistir, depois ela assiste. Isso é, ele maquia a realidade colocando açúcar. E as pessoas caem nessa escravidão, porque a escravidão se torna algo agradável. Me lembra o povo que reclamava com Moisés. Lá no Egito a gente tinha as frutas do Egito, o melão, coisa boa o melão do Egito. Nossa, aquele melão picadinho, os tomates. Agora a gente está aqui nesse deserto. Quer dizer, o diabo, ele transforma a cela num lugar agradável. E o ser humano está desse jeito. O ser humano está escravizado pelo diabo, gostando de estar escravizado. Por quê? Porque é uma cela que tem ar-condicionado, é uma cela que tem televisão, TV Box, PlayStation, né? Tem internet, banda larga, tem frigobar, tem churrasquinho, tem tudo do bom e do melhor. Então a pessoa não quer sair dessa cela, ela acha gostosinho estar nesse lugar, nessa vida de dispersão, nesse mentir para a própria consciência, porque não tem coisa pior do que a pessoa mentir para a própria consciência. Só que tem um detalhe, um dia isso acaba. Um dia o abismo vem à tona, e aí é tarde demais. Aí a pessoa já foi enganada pelo inimigo. Porque eu vejo que se todo mundo tivesse cara a cara com um abismo, ninguém ia escolher ir para o abismo. Na hora H, todo mundo ia escolher a Deus. Claro que há aqueles que realmente querem um abismo, né? Não, eu quero as trevas, eu quero a escuridão, eu quero o sofrimento, tudo bem. Mas a maioria, se visse o abismo face a face, ou o inferno face a face, escolheria a luz. E o inimigo jamais vai mostrar o inferno e o abismo como ele realmente é. E tem pessoas assim que estão comendo açúcar e estão achando bom. Estão comendo açúcar e estão achando bom. A vida está maravilhosa, a vida está açucarada, a vida está maravilhosa. Eu estou vivendo do meu jeito, do jeito que eu acho que eu tenho que viver. Eu estou debaixo da graça, a pessoa acha que está debaixo da graça, né? Porque eu aceitei Jesus, está tudo lindo e maravilhoso. Só que um dia esse açúcar desce lá para o estômago. E aí, meu amigo? Aí um dia todos aqueles doces que a pessoa comeu causam uma infecção intestinal nela. E aí ela passa a ter as dores da infecção. Aí é tarde. Aí o engano já aconteceu na vida dela. E tem muita gente enganada, achando que as futilidades da vida, achando que as mesmices da vida, elas estão debaixo da graça de Deus. E elas não estão debaixo da graça de Deus, elas estão debaixo da lei. Nós só estamos debaixo da graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Só que a verdadeira fé em Jesus Cristo, o verdadeiro crer em Jesus,
Ele, Jesus, se torna ministro da circuncisão do nosso coração. E se uma pessoa, ela diz que crê em Jesus, mas não permitiu Jesus circuncisar o coração dela, ela não é dele, ela não está na graça, ela está na lei. E o pior, ela está na lei sem ser circuncidada pela lei, então ela está condenada. E para nós, os gentios, ou nós somos circuncidados no coração, ou nós temos que ir lá para debaixo da lei, viver o judaísmo, por exemplo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em vão é você se proteger do coronavírus, se você não crê que Deus vai te livrar. Em vão. É tudo em vão. Em vão é você não sair de casa, sendo que, é como eu disse aqui, a maioria sai de casa, a maioria faz coisas muito mais perigosas do que assistirem um culto na igreja. Mas, estranhamente, quando você fala a palavra ir à igreja, o medo de pegar coronavírus vem na pessoa. E isso, acho que Paulo diria que é um mistério, né? Sabe, irmãos, ou nós realmente tomamos uma posição na vida, ou está tudo perdido. Porque eu vou dizer uma coisa, depois de tudo que tem acontecido no mundo, depois de tantas coisas que tem acontecido no mundo e com a igreja, uma pessoa tomar um posicionamento de estar nem aí, é porque realmente eu fico pensando, há jeito ainda? Há palavra ainda para essa pessoa? Há oração ainda para essa pessoa? Será que o engano de Satanás na vida dessa pessoa é tão grande que mesmo com tudo que está acontecendo à volta dela, ela não consegue enxergar e ter o mínimo de discernimento espiritual das coisas? Será que nós hoje estamos pregando para paredes e para pedras e para celulares? Vou ser sincero, irmãos, às vezes eu pergunto isso para mim mesmo. O que eu estou fazendo? Mas aí eu lembro do chamado, aí eu lembro daquilo que na realidade nós estamos fazendo, é a obra do Senhor, não nossa. Eu entendo melhor o versículo quando diz que se ninguém clamar, as pedras clamarão. Na realidade, a função de clamar é uma função que Deus quer. Em tempos de apostasia e em tempos de esfriamento. Que você possa, irmão, verdadeiramente, se você, cada um é cada um. Se você não vem realmente por problemas, é você e Deus. Se você se encaixou nessa mensagem, pare um pouco e pense na sua vida. Para de brincar tanto. Não engane-se a si mesmo. Você acha que a tua vida está maravilhosa, você vivendo o evangelho de fachada, mas é só você que está enxergando isso. Diante de Deus, você é um perdido. Diante de Deus, você está morto.